to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Salve galera, começando mais um vídeo aqui do Ilustra, o canal que descomplica a história pra você, onde você aprende jogando e se mesmo assim não entender, fica tranquilo que a gente desenha. No vídeo de hoje vamos falar sobre a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E para nos ajudar nesse assunto, o jogo do dia é o famoso GTA V, lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 em 2013, para PlayStation 4 e Xbox One em 2014 e PC em 2015. O game já continua vivo depois da sua terceira geração de consoles e se mantém como um dos jogos mais vendidos, mais jogados e mais assistidos no mundo, principalmente pelo seu modo online. No modo história, acompanhamos as vidas que se cruzam dos três protagonistas, Michael, Trevor e Franklin. No vídeo de hoje, a gente vai focar na vida do nosso querido Franklin, suas amizades, sua família e principalmente as críticas sociais que o jogo faz tão bem dentro do seu enredo. Nos outros vídeos, a gente viu sobre a Revolução Americana e sobre a seita nos Estados Unidos um pouquinho da história que está ligado ao contexto da luta pelos direitos civis dos negros. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, clica no card que vamos deixar aqui em cima e não perde tempo. A gente já sabe que os Estados Unidos declararam a sua independência em 1776. Mas talvez o que você não saiba é que o primeiro navio holandês com escravos negros chegou à Virgínia em 1619. Já em 1624, em Jamestown, o primeiro menino negro nascia em solo americano. Era William Tucker, filho de africanos e, oficialmente, o primeiro afro-americano. Entretanto, a união das 13 colônias não fez desaparecer as grandes diferenças entre elas. Enquanto os estados do norte apostaram na pequena propriedade, valorização do trabalho assalariado e industrialização, principalmente com indústrias têxteis, os sulistas optaram por manter sua economia baseada nas grandes propriedades e na monocultura. Dessa forma, faziam plantation nos latifúndios e abusavam de mão de obra negra escravizada para manter as grandes plantações de algodão, plantações essas que se relacionavam diretamente com as indústrias têxteis do norte e que compravam esse algodão para sua produção industrial. Em 2 décadas, a escravidão já estava presente em todas as colônias e havia até uma legislação específica para ela. A escravidão negra concorria com a servidão branca, mas o contato dos mercadores das colônias com as Antilhas foi servindo como propaganda para o uso da mão de obra africana. Para os plantadores, a escravidão negra foi parecendo cada vez mais vantajosa e seu número crescia absurdamente. Entre 1619 e 1860, cerca de 400 mil negros foram levados da África para os Estados Unidos. Ao fim da época colonial, havia cerca de 500 mil de escravos nas colônias inglesas da América do Norte. Com o passar do tempo, o Sul foi se configurando como um reduto da escravidão, principalmente nas regiões produtoras de tabaco e algodão, na Virgínia, Geórgia e Maryland. Nessas regiões, ter um escravo era o mesmo que ter um valioso bem, e a quantidade de escravos simbolizava a posição de prestígio social do proprietário. No entanto, a escravidão não sofreria abalos com movimentos de independência, levado adiante, em parte, por ricos escravocratas. Os ventos de liberdade de 1776 tinham cor branca. Ainda assim, as divergências entre sulistas e nortenhos sucumbiram na Grande Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, que teve os estados do norte como vitoriosos sob o comando de Abraham Lincoln. A vitória do Norte e a presidência de Abraham Lincoln ocasionou em novas leis a serem cumpridas em todo o território nacional, entre elas a abolição da escravidão, dada pela 13ª emenda da Constituição Americana.
haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à jurisdição, nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. No século XIX, um romance abolicionista, chamado A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Stowe, coloca-se radicalmente contra a escravidão, concluindo que ela era um mal em si. Porém, para poder elogiar um negro como o Pai Tomás, a autora atribuiu a ele virtudes brancas, como ordem, limpeza e trabalho cristão. O mesmo aparecia no século XX em filmes como E o Vento Levou, de 1939, que, com seu racismo declarado, mostrava as delícias da vida de um escravo nos algodais do sul. Porém, embora a escravidão estivesse abolida, isso não impediu que os estados do Sul usassem de sua autonomia para a criação de leis segregacionistas. Dentre elas, leis que limitavam o acesso de pessoas não brancas a benefícios e serviços públicos, impedia casamentos interraciais, bem como a segregação em ônibus, restaurantes e diversos outros locais. Com isso, nos anos de 1890, um novo sistema de subordinação racial nasceu nos Estados Unidos a partir do sul escravista. Nessa região do país, os negros acabaram perdendo o direito de voto, entre outros direitos conquistados, e foram socialmente segregados. Negros e brancos não podiam mais se misturar ou conviver nos espaços públicos. Escolas, serviços públicos e lojas reservavam aos negros instalações separadas, assinaladas por placas bem visíveis e afixadas em locais como bebedouro, salas de espera, restaurantes e ônibus, diferenciavam entre pessoas de cor e brancos. Negros também eram proibidos de frequentar diversos parques, praias ou ser atendidos em alguns hospitais. A terrível situação dos negros no Sul, com o aval das autoridades locais e leis específicas, foi reforçada pela violência dos linchamentos. Para manter a supremacia branca, racistas, frequentemente com a colaboração da polícia e políticos, espancavam, enforcavam e até queimavam os negros suspeitos de crimes ou os que protestavam contra a opressão. Entre 1889 e 1903, na média, 2 negros eram linchados por semana nos estados do Sul. A ideologia da supremacia branca ganhou adeptos fervorosos entre todas as classes sociais do Sul, sendo abraçada inclusive pela maioria dos brancos pobres. O intelectual negro Du Bois chamou esse fenômeno de salário psicológico. Aos olhos do pobre branco, a superioridade da sua cor compensa sua miséria socioeconômica. Em 1900, 90% dos 10 milhões de negros nos Estados Unidos moravam nos estados sulistas, em grande parte trabalhando as terras das regiões algodoeiras. A maioria era constituída por arrendatários de latifundiários brancos, pagando um aluguel das terras em dinheiro ou com parte de sua produção. Formalmente livres, os negros do sul dos Estados Unidos eram cativos economicamente. Entretanto, a vida no norte também não era fácil para os negros. Havia uma segregação informal, pois ideias racistas estavam bem ancoradas na cultura dominante. Os negros conviviam com diversas formas de violência racial. Suas oportunidades de emprego restringiam-se a serviços domésticos ou trabalhos braçais. Eventualmente, entravam em conflitos com brancos por questões de moradia, trabalho e escola. Porém, em comparação com o racismo sufocante do Sul, as cidades do Norte ofereciam, para muitos negros, a esperança de prosperidade e liberdade social. Nessa mesma época, surgem novas organizações paramilitares e supremacistas brancos, como a famosa Ku Klux Klan, fundada em 1865 pelo ex-confederado sulista Nathan Bedford Forrest. A KKK, como ficou conhecida, foi uma resposta fervorosa à defesa da tradição estadunidense. Atualmente, a Ku Klux Klan ainda é representada na vivência norte-americana, como é possível ver no busto em sua homenagem no Capitólio em Washington e na cultura pop, na qual ela continua sendo representada. Um dos primeiros produtos da nova indústria do cinema, o filme Nascimento de uma Nação, de 1916, glorificou abertamente esse grupo racista. Para quem tiver curiosidade, existe um filme de 2018, dirigido por Spike Lee, que se chama Infiltrado na Klan. Esse filme retrata a vida de um policial negro que tenta se infiltrar na Ku Klux Klan.
Preocupado primariamente com negros, a Ku Klux Klan ampliou sua mensagem de ódio e violenta intimação nos anos 1920, denunciando imigrantes, especialmente católicos e judeus, e todas as forças socialistas e feministas que ameaçaram a liberdade individual e o jeito americano de viver. Até 1925, o grupo conseguiu recrutar 4 milhões de membros, muitos dos quais mulheres e cidadãos respeitáveis dos estados do norte. Apesar do seu extremismo e posterior declínio no fim da década, o grupo sem dúvida refletiu sentimentos nativistas bem enraizados na sociedade americana. Os anos 1950 foram um período crucial na construção de um dos movimentos sociais mais importantes da história, a luta pelos direitos civis. A partir daí, os movimentos pelos direitos civis dos negros começam a tomar proporções maiores nos Estados Unidos, quando Rosa Parks, uma mulher negra, se nega a abrir mão de seu lugar no ônibus para um homem branco. Isso dá início a um grande boicote dos ônibus pelos negros, liderado pelo ativista e líder do movimento Martin Luther King Jr. Aliás, como o próprio historiador Charles Payne argumenta sobre o movimento pelos direitos civis, os homens lideraram, mas as mulheres se organizaram. Os boicotes a ônibus, manifestações e outras mobilizações políticas contra a segregação e violência racial no Sul, nos anos de 1950, foram iniciados por mulheres, como a já mencionada Rosa Parks, Joan Gibson Robinson e Ella Baker, ativistas de base que tiveram um papel crucial no sucesso do movimento, que continuaria na década de 1960. Segregação formal e informal, linchamento e violência policial, discriminação no emprego, na educação e nos serviços públicos, falta de direitos políticos, pobreza extrema. Tudo isso caracterizava a vida dos negros nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles, porém, não foram vítimas passivas. Importantes organizações políticas negras haviam atuado na primeira metade do século, mas as condições dos anos 1950 e 1960 propiciaram o estouro de um movimento em massa. Inundados com as mensagens de liberdade e prosperidade do discurso oficial e popular alimentado nessas décadas, mas não desfrutando plenamente do progresso econômico e social, negros no Sul e no Norte construíram o mais importante movimento social na história dos Estados Unidos, o Movimento por Direitos Civis, conhecido também como Civil Rights. A nova fase da luta negra começou a chamar inicialmente a atenção com os protestos bem-sucedidos contra a segregação nos serviços públicos no estado sulista do Alabama em 1955. Com o tempo, ampliou-se e produziu líderes como o poderoso orador Dr. Martin Luther King Jr., um pastor batista da Geórgia que fundou a Conferência de Liderança Cristã em 1957, para coordenar e avançar a luta por direitos baseada na desobediência civil, uma forma de resistência pacífica, cujo pioneiro havia sido o nacionalista indiano Mahatma Gandhi. Martin Luther King viria a ser o mais importante líder do movimento, cultivando uma política fortemente moral e religiosa que apelava à retórica americana do valor da liberdade, bem como da justiça social bíblica. Igrejas negras foram centrais na mobilização ideológica e prática do movimento. Manifestações estudantis contra a segregação em restaurantes, cinemas, bibliotecas e rodoviárias proliferaram de 1960 a 1963 em grande parte no Sul, mas também em várias cidades nortistas. As mobilizações atingiram seu ápice em 1963, de junho a agosto. O Departamento de Justiça documentou mais de 1.412 manifestações distintas. Em uma semana de junho, mais de 15 mil americanos foram presos por conta de protestos em 186 cidades. Em agosto de 1963, uma passeada conhecida como Marcha de Washington trouxe até a capital 200 mil manifestantes para ouvir Luther King em seu famoso discurso "Eu tenho um sonho". As limitações da legislação formal, a miséria econômica contínua, a insatisfação com a política de cooptação, repressão e a influência de correntes políticas esquerdistas deram origem à segunda fase do movimento negro. Ativistas negros ampliaram seu discurso político, criticando não somente a discriminação, mas também a exploração econômica e a política internacional norte-americana.
Nos seus últimos 2 anos de vida, Martin Luther King se radicalizou, definindo transformação social em termos econômicos, combatendo a pobreza e a falta de poder inclusive entre muitos brancos, e fazendo críticas duras à Guerra do Vietnã. Não é surpresa ter sido assassinado em Memphis, em 1968, durante uma visita de apoio a uma greve de trabalhadores negros. Além disso, muitos outros negros abraçaram a Nação do Islã, um movimento político e religioso muçulmano que pregava ideais militantes de autoajuda e separatismo. O nacionalismo negro se fortaleceu com a crescente popularidade de Malcolm X, um ex-líder da Nação do Islã, que argumentava em favor da autodefesa contra a violência racista. Defendia também a valorização das tradições afro-americanas, o apoio a movimentos revolucionários no Terceiro Mundo e, eventualmente, coalizões progressistas multirraciais. Conforme se pode ver na biografia cinematográfica feita pelo diretor Spike Lee em 1992, Malcolm X veio a ser tão popular nas comunidades negras quanto Luther King, de quem ele se aproximou antes de também ser assassinado em 1965. Movimentos Black Power, Poder Negro, emergiram na segunda metade da década no encalço de Malcolm X, combinando nacionalismo cultural, que valorizava tradições afro-americanas, e luta militante contra a discriminação racial. O Partido dos Panteras Negras, fundado por universitários negros na Califórnia em 1968, apelou para a autodefesa armada contra policiais racistas e fez alianças com progressistas brancos contra a guerra, a exploração e a opressão social de todo tipo. O grupo ganhou bastante popularidade nos bairros negros das grandes cidades, com sua política de orgulho negro, sua propaganda militante e seus programas de assistência social voltados à comunidade. Além de entender, é importante mostrar como os Estados Unidos criaram mecanismos de perpetuação e institucionalização do racismo. E como reflexo disso, esses valores ainda permanecem arraigados até hoje nos norte-americanos. A cultura pop é um exemplo disso. A própria série GTA, onde os personagens negros são sempre representados como integrantes do crime e do tráfico de drogas, sempre ligados a guerras de gangue, e mesmo quando tentam seguir um caminho mais correto, não conseguem e são obrigados a se manter no mundo do crime. Franklin, por exemplo, o mais jovem entre os 3 protagonistas de GTA V, tendo em torno de 25 anos, nunca conheceu seu pai e ainda criança perdeu sua mãe para o abuso de drogas, e foi morar com a avó. Na adolescência, sua avó também veio a falecer, deixando a casa que tinha em Los Santos para Franklin e sua tia Denise, com quem é sempre retratado em conflito. Franklin começou muito cedo no crime, como um simples vendedor de drogas. Foi preso bem jovem e quando saiu pretendia crescer na vida de forma legal. Conseguiu um emprego na concessionária de carros de Simeon. Entretanto, descobriu que a empresa era apenas fachada para golpes de financiamento. E foi em um desses golpes que ele conhece Michael e vê uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, rendendo-se novamente à criminalidade. O jogo faz, nas interações de Franklin com outros personagens, diversas críticas ao racismo estrutural e institucional. Em diálogos de Franklin com seus amigos de gangue, quando fala para Lamar e Stretch que suas ações podem acabar em cadeia ou morte, sempre aparece relutante quando precisa participar das missões de gangue, quase sempre como piloto de fuga. Ou então na relação entre Franklin e o filho de Michael, Jimmy. James é um adolescente rico e mimado que joga videogame o dia inteiro e acha que tem liberdade para agir como se fosse um gangster, só porque joga jogos violentos e usa gírias da periferia. Diferente do seu pai, que realmente viveu essa vida desde muito novo. Jimmy, quando interage com Franklin, tem várias falas controversas, como quando ele diz que eles são irmãos de outra mãe, ou que queria ter nascido negro, porque isso explicaria a raiva que ele sente, ou ainda forçando gírias de gangue, sem nunca ter feito parte de uma. O ponto é, mesmo quando Franklin não quer se envolver, ele é lembrado de onde vem e do que sua família e amigos precisaram fazer para sobreviver, como quando Lamar está com problemas ou quando Tanisha, sua ex-namorada, vai até seu apartamento de alto padrão que Franklin recém havia comprado. Ela fala para ele que não importa onde ele esteja ou quantos carros tem em sua garagem, ele continua sendo aquele cara que vendia drogas quando adolescente. Dessa forma, o jogo retrata como a imagem do negro nos Estados Unidos está ligada a um estereótipo negativo de marginalidade.
E mesmo quando se coloca um homem negro como Franklin numa vida luxuosa, o peso desses preconceitos racistas sempre se mantém, revelando uma cultura americana racista que marginaliza o povo negro e seus direitos, fruto de um passado escravista e décadas de lutas por direitos e representação que vêm sendo conquistados lentamente e sob o preço de muito sangue. É possível encontrar um outro personagem NPC do jogo GTA V, Clinton, que mora na região rural próxima à casa do Trevor. E ao conversar com ele sobre seu passado, é relatado sua experiência como soldado norte-americano na famosa Guerra do Vietnã e os pesados traumas psicológicos que isso causou. Uma realidade que veremos com mais detalhes no nosso próximo vídeo, sobre políticas intervencionistas do governo norte-americano pelo mundo ao longo do século XX, onde analisaremos algumas guerras que o país esteve presente. Vale prestar devida atenção no papel do cidadão negro norte-americano nesses conflitos e como foram utilizados estrategicamente de modo covarde como buchas de canhão no fronte de batalha, reforçando as práticas racistas da sociedade americana e a posição marginalizada do negro mesmo após o fim da escravidão, dentro de um país conhecido como exemplo de liberdade. Hoje, o NPC mora numa região pobre e subdesenvolvida do país, tornou-se um soldado esquecido pelo Estado norte-americano e vive num surto psicótico, acreditando que o fim da Guerra do Vietnã é uma mentira do governo, relembrando as mortes e com medo de novos conflitos. Muitos livros e autores repercutem a história dos negros nos Estados Unidos e suas implicações. Já que as mulheres desempenharam um papel fundamental na luta pela conquista dos direitos civis norte-americanos, hoje falaremos de Mulheres, Raça e Classe, de 1981, da filósofa e ativista Angela Davis. O livro trata da escravidão e de seus efeitos, bem como aborda a forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, dando a dimensão da impossibilidade de se pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo, e além disso a autora mostra a necessidade de não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar a intersecção de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. É isso aí, se você curtiu e aprendeu um pouco com esse vídeo, deixe uma força pra gente clicando aí no like, deixe seu comentário se tiver alguma curiosidade para compartilhar sobre o assunto, e até semana que vem. Valeu!